Gente, desculpe a minha aparência, eu emagreci bastante, eu emagreci 10 quilos, gente, porque eu já tô há quase um mês, entendeu? Indo e voltando de hospital, de emergência do hospital, sem um diagnóstico definitivo, porque até então, quando o médico não sabe que você tem, ele acha mais fácil dizer que você tem virose. Até sair o meu diagnóstico de dengue, né? Eu fui várias vezes ao hospital. Então eu emagreci bastante, tá bom, gente? Desculpe aí a aparência, mas vamos lá. O mais importante é que eu queria vir aqui para compartilhar com vocês essa minha experiência que eu tô vivendo ainda, tá? Ainda não acabou. Mas eu já tô melhor, graças a Deus, tá, gente? Tô melhorando dia após dia, um dia após o outro. Né? A gente vai se recuperando aos poucos, que o organismo vai respondendo, né? Até porque, gente, cada organismo, ele reage de um jeito. Até porque nós temos 3 vírus de dengue circulando. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, pessoal? Mas eu acho importante eu estar vindo aqui compartilhar essa minha experiência com vocês. Que isso vai servir de alerta para muitas pessoas. Isso pode ajudar muitas pessoas a ficarem mais alerta, mais atenta, tá bom? Se por acaso começar a sentir algum desses sintomas. Eu vim aqui hoje falar para vocês, dizer para vocês como que eu estou, tá, gente? Porque quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que eu peguei dengue, tá? E eu ainda tô me recuperando, tá? Apesar de eu já estar me sentindo melhor, das minhas plaquetas terem aumentado, já tá dentro do nível da normalidade, mas o organismo ainda tá se recuperando lentamente, porque o sistema imunológico, né, quando a gente é infectado, ele fica todo descontrolado. Então, gente, colesterol aumentou, triglicerídeos também, glicose, mas tudo devido à manifestação do vírus no organismo, porque o vírus ainda está reagente no meu organismo, entendeu, gente? Bom, eu vim falar para vocês, gente, um pouquinho da minha experiência, tá? Que eu passei nesse processo, que eu estou passando ainda nesse processo aí, desse período que eu fui infectada com o vírus. Todo mundo sabe que a dengue é uma doença transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Após a pessoa ser picada pela fêmea do mosquito, o vírus começa a circular no organismo. E aí ele começa a se multiplicar e atacar alguns órgãos também, como o fígado, o baço, o sistema linfático da pessoa. Gente, eu tô falando isso pra vocês porque foi o que a médica explicou pra mim, tá? Eu não sou da área, não. Eu sou uma paciente que buscou informações, tá bom? Aí eu quero compartilhar isso com vocês, tá bom, gente? E a dengue, pessoal, não tem tratamento específico para combater a dengue, né? O que tem é a prevenção, né? Você fazer a prevenção, né? Que como a gente já sabe, que é não ter nenhum foco para você não ter nenhum foco de mosquito em casa, você não pode ter nenhum vasinho de planta aquática, não colocar pratinho embaixo do vaso da planta, a caixa d'água manter sempre tampada, manter o seu quintal limpo, né? As garrafas, esvaziar as garrafas, colocar de cabeça para baixo, pneu, não ter, etc. Tudo isso que a gente já sabe. E a vacina, né? Até pouco tempo, né? O SUS liberou a vacina para alguns grupos, né? Não liberou para todo mundo,
A vacina do SUS não é para todo mundo. E tem a vacina também, você pode tomar a vacina na rede particular, né? Numa clínica de vacina, mas não é barato, né, gente? Não é barato, é caro. Nem todo mundo tem acesso. Então, para a maioria da população, o ideal é a prevenção, né? Falando de prevenção, pessoal, é uma coisa muito complicada, porque você tem os cuidados, mas seus vizinhos não têm. Aqui onde eu moro, tá um foco de dengue, aqui na minha região. Então você chega na janela, você vê nuvens de mosquito. Tá? Então toda hora eu capturo mosquito aqui em casa. Tá? Eu tô agora vivendo à base de spray o tempo todo. Cadê, meu Deus? Tá ali. Repelente, tá? Porque antes eu acordava, a primeira coisa, agradecer a Deus, né? E escovar o dente, pra tomar um café. Agora eu acordo, agradeço a Deus por mais um dia de vida e repelente. Tomo praticamente um banho de repelente. Porque ao lado da minha casa tem um quintal, é um terreno, um terreno baldio, que vive cheio de mato. E além do mato, tem uma caixa d'água enorme lá. Esse quintal, ele tem um dono, ele não mora aqui. E eu não sei por que ele mantém essa caixa d'água ali naquele quintal, não sei o motivo. Então isso contribui bastante, gente. Contribui bastante. A casa, das 5 horas da tarde, eu já tenho que fechar tudo. Porque o mosquito da dengue, não só à tarde, mas assim, eu não posso também ficar com a casa fechada durante todo o dia, que a casa tem que circular, tem que ter ventilação, tem que ficar ventilada. Porque o mosquito da dengue, ele tem hábito diurno também. Não existe um remédio específico para combater a dengue. Além da prevenção, depois que a pessoa é infectada, só tem remédios para combater o sintoma. Você só pode tomar remédios para combater o sintoma e mesmo assim não são todos os remédios. O que os médicos indicam são remédio para dor, que é a dipirona ou paracetamol. Mas tem algumas pessoas que não se dão com dipirona e tem outras também que não se dão com paracetamol. Gente, esse é um problema que está atingindo todo o Brasil, porque esse mosquito, ele é muito comum em áreas tropicais e subtropicais, né? Então, é o caso aqui do nosso Brasil. Então, infelizmente, já virou uma epidemia. Não é só aqui no Rio de Janeiro, são em vários estados aqui do Brasil. Então, gente, eu quero passar para vocês, compartilhar com vocês a minha experiência que eu tô tendo nesse processo, tá? Existem 3 tipos de vírus circulando, tá? Não é um, não são 2, são 3. E cada vírus, ele se manifesta de uma maneira diferente em determinado organismo. Por quê? O sistema imunológico de todo mundo não é igual, né? Cada um tem um sistema imunológico diferente, cada organismo reage de um jeito, né? Então, as pessoas costumam dizer que é muito comum a dengue ela se manifestar em uma semana. Tem pessoas que com uma semana já fica de boa, entendeu? O organismo responde bem e a pessoa já em uma semana se recupera. Umas levam mais tempo do que as outras. No meu caso, eu comecei a me sentir mal no dia 29 de fevereiro. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Começou com a dor de cabeça, foi o primeiro sintoma, dor de cabeça, muita dor de cabeça. Dor aqui nessa região aqui, ó, atrás dos olhos, assim, né? E eu tomei, né, um analgésico, mas só que era uma dor de cabeça, gente, muito insistente. E aí da dor de cabeça eu comecei a sentir fraqueza e
e depois dor no corpo, assim, gradativamente. E cansaço, sabe? Aí depois enjoo, sabe? Aí conforme vinha vindo os sintomas, cada coisa diferente que eu sentia era uma ida ao hospital. Porque me chamou a atenção, porque eu falei, gente, eu tô com sintoma de dengue, muito enjoo. E aí toda vez que eu ia ao médico, à emergência, eu explicava a situação e o médico me passava exame de sangue. Só que em nenhum momento o médico falou pra mim, nenhuma das vezes que eu fui na emergência, ninguém falou pra mim que eu estava com dengue. Ah, você é virose, né? Enquanto a gente não tem um diagnóstico, é virose. Virose. Gente, mas eu não estava aguentando mais. O mês foi passando e lá pela quarta ou quinta vez que eu fui no médico, e todas as vezes era colher sangue, aí me passaram a me botar para hidratar. Aí eu falei, mas doutor, não tô com dengue? Isso parece sintoma de dengue. Aí, mas faz esse exame aqui. Aí me passaram um exame para fazer lá na emergência, gente, que não acusou dengue. E aí, como não acusou dengue, é virose, né? Gente, eu tive todos os sintomas da dengue. Dor de cabeça, dor aqui, ó, atrás dos olhos, dor no corpo, muita dor no corpo, articulação do joelho, dos pés, aqui, olha, aqui nas costas, gente, dor aqui no pescoço, doía tudo, né? Quando as pessoas falam que a dengue é a doença do quebra-osso, gente, não é exagero não, porque parecia que a gente estava toda quebrada, toda doída. E até para se mover na cama era difícil. E muita febre, fraqueza, cansaço. Você fica numa agonia muito grande, o estômago muito enjoado, muita dor abdominal também. E o medo, né, gente, da incerteza. Eu já não aguentava mais ir para emergência. Meus braços não tinham mais onde furar. E teve um dia que eu amanheci toda pintada. Foi quando as minhas plaquetas tinham baixado demais. Eu cheguei a ficar com 81 mil de plaquetas. Foi quando eu acordei toda cheia de manchas, placas vermelhas pelo corpo todo. E coçava muito. E aí eu entrei num desespero. Fui mais uma vez na emergência, onde eu já tinha ido mais outras 5 vezes. E aí eu falei para a doutora, não tô aguentando mais. Vocês têm que descobrir o que eu tenho. Isso não é só virose. Nesse dia eu já estava irritada, já estava estressada, muito cansada. E aí, toma exame de sangue, colher sangue de novo. Já não tinha nem mais onde furar, né? Os enfermeiros já não estavam achando mais veia para furar, botar soro e tudo mais. E aí, a médica falou, olha, Simone, se a sua plaqueta baixar mais do que isso, a gente vai internar. E aí me deu um pânico. Me deu um pânico muito grande. Aí eu passei o dia inteiro nesse hospital. E aí ela falou, olha, se amanhã você volta pra gente colher de novo. Hoje tá em 81, amanhã a gente volta. 81 mil, amanhã você volta. Só que eu não queria mais voltar naquele mesmo hospital. Eu decidi procurar minha médica, que me acompanha há muito tempo, que ela é minha ginecologista, que já estava com uma consulta agendada, só que era mais pra frente, só que eu liguei pra secretária e ela conversou com a doutora e a doutora mandou eu ir lá.
Aí ela me passou outros exames, ela comparou todos os outros exames e falou, Simone, faz esse exame aqui, que se você tiver com dengue, ele vai acusar. Porque esse outro que você fez na emergência, dependendo do estágio, já não acusa mais. E aí ela me passou para fazer no laboratório a sorologia. E aí, gente, foi confirmado que eu estava com dengue. E aí ela falou, olha, você tem que se alimentar, tem que nutrir o seu organismo bastante. Só, gente, pra comer, já estava no estágio que pra comer eu não conseguia engolir nada. Tinha que bater tudo. No liquidificador, fazia sopas com bastante legumes, batia no liquidificador. Suco, tomei muito suco de uva integral, me ajudou bastante o suco de uva integral. O que me ajudou também foi bastante água de coco, muita água de coco. Soro, aquele soro reidrate, aquele pozinho que você coloca na água filtrada, bastante soro. Só que o soro, gente, você tem que intercalar com outros líquidos, com o soro, não toma só o soro direto não, você tem que beber água também, além do soro tem que beber água, e tem que beber suco de frutas, bastante suco de fruta, entendeu? Porque só o soro, ele estava aumentando a minha pressão, porque a dengue, para quem tem comorbidade, ela descontrola todo o seu sistema imunológico, já controla normalmente. Quem tem comorbidade tem que ter o cuidado, sai mosca, tem que ter um cuidado redobrado, tá bom? No meu caso, eu sou hipertensa, então muito soro, ele também descontrola um pouco a pressão. Então você tem que intercalar o soro com outros líquidos, tá? Tomei bastante Gatorade, aquele isotônico, né? Não vou falar marca. Tomei bastante isotônico, água de coco, suco de fruta, além do soro. Então, gente, hidratar até sair pelos olhos, tá? E se alimentar, fazer um esforço se alimentar. Eu sei que é difícil porque o estômago fica muito enjoado, mas o que eu fiz eu bati, meu marido batia pra mim no liquidificador, a sopa com bastante legumes, bota uma carninha também, tá? Porque precisa ter uma proteína, legumes, proteína e comer, fazer um esforço de comer para você fortalecer o seu organismo, tá? Porque esse vírus ele faz um estrago. Então, se o seu organismo estiver fraco, não é bom. Procure seu médico de confiança, porque para emergência a gente tem que ir, porque a gente não vai ficar se sentindo mal em casa. Mas independente disso, vai à emergência, depois você procura seu médico de confiança. Porque eu fiz esse exame lá no hospital, na emergência. O nome do exame é Pesquisa do Antígeno NS1 Vírus da Dengue. Aqui, ó. E esse exame, gente, deu negativo. Negativo. Eu já tinha ido várias vezes na emergência com sintomas da dengue, passando muito mal. E o exame que passaram para mim, além dos exames de sangue, outros exames, de hemograma, que constatou as plaquetas caindo bastante, né? Aqui, ó, a minha plaqueta chegou aqui, ó, 81 mil. E esse exame aqui, vou repetir o nome do exame. Pesquisa de antígeno NS1 de vírus da dengue. Deu negativo. Então, pro médico, eu tava com uma virose. Não era virose, gente. Era dengue. Tá? Porque no dia seguinte, eu fui na minha médica, que me acompanha há bastante tempo, e ela me passou esse exame aqui, ó. Dengue, anticorpos, IgM, soro, e dengue, anticorpos, IgG, soro, que é a sorologia da dengue. E aí, gente, confirmou. Reagente aqui, ó. Eu fiz no laboratório,
fora do hospital. Estão vendo? Reagente. Estão vendo, né? Então, resultado reagente. Isso no dia 22/3. Que para reagente era superior a 1,1 no IgM. E o meu resultado deu 1,9. E para o IgG, superior a 1,1, de novo, meu deu 1,4. E isso no dia 23. Que o último exame que eu fiz, novamente, da sorologia, foi no dia 1º de abril, que ele continua reagente e está no índice maior um pouquinho, tá? Mas a médica me tranquilizou, porque parece que ele vai até um pico, né? Ele faz um pico e depois ele começa a cair. E aí eu vou repetir esse exame daqui a mais uma semana. Eu vou repetir a sorologia da dengue novamente, para ver como é que tá o vírus, porque ele tem que estar, para eu ficar livre dele completamente, ele tem que estar não reagente no organismo. Tem que estar não reagente. Então é um processo que eu ainda estou passando. Tá, gente? Mas eu já estou me sentindo bem melhor, graças a Deus. Então, gente, o exame eficaz para constatar se você está realmente ou não com o vírus da dengue é a sorologia, tá? É o exame da sorologia, que é esse aqui. É o IgM e o IgG, tá bom, gente? Fica a dica, hein? Pra vocês não passarem pelo que eu passei. Então, gente... Deixa eu tirar minha coisa. Então, gente, é isso. Então, o que fica dessa lição? A importância da gente eliminar o criadouro do mosquito da dengue. Esse assunto é muito sério. Algumas pessoas evoluem para um quadro mais perigoso, que é o caso da dengue hemorrágica. Graças a Deus não foi o meu caso, mas as pessoas têm que se conscientizar que isso é muito grave e a gente tem que ter os devidos cuidados. Dengue mata, dengue é coisa muito séria. Então, vamos fazer a nossa parte, né, gente? Vamos esperar também que os vizinhos façam a deles. Mas o que tiver ao nosso alcance de fazer, a gente precisa fazer. Porque só quem passa por essa situação sabe como é desesperador. É um momento de incerteza, de medo. Você fica muito fraca. Você fica muito dependente de tudo, né? Você sente muita dor, se sente impotente, né? Então não custa nada, né, gente? A gente ter a prevenção. Vamos eliminar os criadouros, né? Dá uma olhada na casa. A gente tem que sempre estar revisando para ver se tem alguma coisinha, às vezes que passou desapercebido. Tá bom, gente? Vamos capinar os quintais, né? Vamos dar uma geral no quintal. Vamos ver se tem alguma coisa que possa estar acumulando água, porque não pode. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a todos vocês que se preocuparam comigo, a vocês que foram lá me fazer uma visitinha no canal. Muito obrigado. Tá bom, gente? Comecei ontem a visitar algumas pessoas aos poucos, tá? Porque tem muita cartinha lá. Então, gente, eu vou visitar todo mundo, mas eu vou aos poucos, tá bom? Então, olha, gente, muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo, tá bom, gente? Tchau.